Uma cidade brasileira completou em pleno carnaval 250 anos. Lá da pista da Avenida Fábio, que começam a ser geradas pelo nosso cameraman. Célio Alício Santos Cardoso, Associação Universitária de Samba Boêmios do Laguinho. Eu me chamo Carlos Peru, eu nasci no bairro do Laguinho, e no bairro do Laguinho a cultura pulsa desde criança, né? Fui nascido e criado lá. Meu nome é Aureliano da Silva Ramos, mais conhecido como Aureliano Leque. Minha escola de samba, todo mundo sabe que é Pirata Estilizada, mas ultimamente eu saí na Maracatu e perto da Zona Norte. Meu nome é Cláudio Rogério, sou jornalista cultural e atualmente trabalho, faço parte da Liga das Escolas de Samba do Amapá. Meu nome é Francisco Lino da Silva, amapaense, nascido ali no bairro dos Inocentes, adepto do carnaval amapaense, desde quando era bloco até quando passou a escola oficializada pelo governo e a prefeitura, para que se formasse as escolas de samba. Participando diretamente de escola de samba em 1983, quando foi fundado o Bloco Solidariedade, do bairro Jesus de Nazaré, no dia 15 de janeiro de 1983. E saindo na bateria. Tá? E em 2006, 2007 eu fui para Boêmios do Laguinho. Mas efetivamente, apesar de eu gostar muito, eu só comecei a participar quando eu tinha 14 anos, né? Eu comecei a frequentar os ensaios e me defini o que eu queria ser quanto sambista, né? Eu comecei no samba desde criança como passista, da Silva do Laguinho. Depois passei para Boêmios do Laguinho como passista também, fiquei vários anos no Boêmios do Laguinho, até 76. E nesse período, em Boêmios, fiz parte do grupo de roda de samba do Boêmios do Laguinho. Tive a honra de participar junto com o Francisco Lino nesse grupo de samba, dividir palco com ele. Tá? E posteriormente, em 77, fui para ser estilizado. A minha história no carnaval começa em 1987, né, quando a gente retorna aqui para Macapá, nossa família, e meu pai me apresenta Boêmios do Laguinho, né? Apesar de termos nascido no bairro, a gente, quando retorna, ele me apresenta. Meu pai era passista, né, de Boêmios do Laguinho, Piratas da Batucada e outras agremiações. E me deixava no Boêmios de bicicleta e ia ensaiar, ia de bicicleta lá para o bairro do Trem, ensaiar como passista em Piratas da Batucada. De lá para cá a evolução foi grande, continua sendo, né? Desde a mudança do carnaval, da FAB, né? Até justamente o sambódromo. Evoluiu o nosso carnaval. Nosso carnaval tem um pedaço do Rio de Janeiro, né? Que nós não tivemos aqui um problema de estilo, de estilo do carnaval. E dizer que nós aprendemos muito, e estamos jogando em prática tudo aquilo que é referente ao carnaval. E os membros de todas as escolas de samba, e dizer que é isso que a gente deve saber, é a origem, né, do nosso carnaval. Em 1975, aqui na FAB, o samba de Boêmios do Laguinho, que é considerado o melhor samba de todos os tempos, de autoria de Francisco Lino da Silva, Fortaleza, o Atalaia do Norte, né, que é o famoso samba do Bum Bum Bum. Né? O Carnaval de 1982, que foi talvez naquela época o mais disputado entre os dois arquirrivais, né, que naquela época eram Boêmios do Laguinho e Maracatu da Favela. O Pirata da Batucada começa a fazer frente aos dois quando ganha o primeiro título dele em 87. Né? E então a rivalidade maior polarizava entre Boêmios do Laguinho
e Maracatu da Favela, em 1982. O Maracatu da Favela com o samba e o enredo Alegria, 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 samba de Isar Leão de Assis Silva, e Boêmio do Laguinho com esse maravilhoso Mundo Louco de Ilusões, de Francisco Lino e Silvio Leopoldo, com um detalhe, né? Além da cobertura da imprensa ter sido bastante intensa, a participação do público também aqui na Avenida Fábio, foi a primeira vez que o Carnaval Amapaense teve o registro em estúdio. Foi gravado um compacto, era um vinil pequeno, um compacto de 33 RPM. Em 1982 foi gravado o compacto pela Prefeitura de Macapá, através do Departamento de Turismo, que era a Prefeitura que organizava o desfile, através do Departamento de Turismo. E no estúdio Gravação em Belém foram gravados 4 sambas, né? Todos pelo mesmo intérprete, Fernando Gogó de Ouro, que na época era intérprete do Grêmio Recreativo Jurunense Rancho Não Posso Me Mofinar. Né? Tem umas coisas que aconteceram na evolução do carnaval, é muito interessante. E aí eu volto a dizer para vocês que esse sambódromo que deram para a gente em 97, ele foi uma conquista do povo. E claro, uma decisão política, porque o povo, eles viram que o Amapá respira a escola de samba. Legal? E aí o que aconteceu? Até o ano de 1985, na Avenida Fábio, o desfile era muito estranho. A gente não desfilava num sentido único. As alas iam e vinham para tu preencher o tempo de desfile. O samba de enredo ele não era cantado todo o desfile. Ele só era cantado 15 minutos. Tu dava 5 passagens do samba. E o resto era só bateria e o desfile das escolas. A partir de 1986, com a chegada de um cara chamado Monteiro, Raimundo Monteiro, do Pirata da Batucada, que ele veio de Belém do Pará, sambista de lá, ele mudou a história. O Pirata da Batucada foi a primeira escola de samba a desfilar no estilo Rio de Janeiro. Direção única, as alas passam, bem definidas as alas, e o samba ser cantado do início ao fim. Então isso foi a virada de chave do nosso carnaval, entendeu? Aí em 86 o Pirata da Batucada bateu na trave com essa organização, e a partir de 87 ele fileirou um monte de título a partir dessa concepção. Houveram outras histórias? Houveram. Mas essa, para mim, foi a virada de chave. Tanto é que, dentro da minha concepção, eu digo que existe o carnaval antes do Monteiro e depois do Monteiro. Então, essa da FAB foi uma das coisas que mais marcou. E o samba, para mim, é a minha vida. Certo? Uma coisa que eu vivo 24 horas por dia, está no sangue, não tem como negar isso aí. E aqui, o que eu tenho a dizer só a respeito aqui da FAB, o tempo de desfile era muito bom, foi palco de muitos espetáculos aqui, a escola de sambas aqui. Tempo que tinha pastorinhas, porta-estandarte, as sambistas, hoje em dia chamaram de rainha das baterias, né? A gente era sempre tirar no pé. Tempos bons, né? Que essas foram não voltam mais. E só traz recordações pra gente aqui em Macapá. Cara, tem muitos momentos marcantes, mas assim, Piratas da Batucada, quando esses foram o que eu vivenciei. Quando passou 5 títulos aí, de 87 a 91, 92 foi interessante, que Piratas da Batucada vinha falando da chuva, o enredo. E essa Avenida Fábio aqui, choveu tanto no desfile da agremiação que alagou praticamente aqui a Avenida Fábio, né? Foi muita água aquele ano e esse ano o Boêmios do Laguinho retoma a galeria de troféus, né? Ganhando mais um título, que falou sobre a Pedra Negra. Este é um momento histórico, assim, em razão dessas circunstâncias que Piratas da Batucada vinha e Boêmios do Laguinho. Quando as escolas se reuniram, né, para fazer um carnaval de rua. Quando o governo e a prefeitura se uniram e tomaram a frente para bancar o carnaval amapaense. Eu quero lembrar também de pessoas muito ilustres, que a gente tem muita saudade. No caso do meu amigo Luiz Canuto, é um dos maiores sambistas, maiores compositores, campeão de quase todos da escola de samba. E dizer que as pessoas deixam muita saudade. O Monteiro, né, que eu esquecendo, né, que também fez muito pelo nosso carnaval.
e as pessoas que realmente ainda contribuem, né, para o engrandecimento do nosso carnaval. Com relação às pessoas mais marcantes, são muitas ao longo desse tempo todo, mas eu posso citar o Raimundo Santos Souza, o Rei Momo Sacaca, né, que começou o reinado dele em 1974 e reinou até a sua morte, no final dos anos 1990. Alice Gorda, ligada a Boêmios do Laguinho, deixa muita saudade. João Falconeri de Sena, que eu já vi já no seu final, né, e a transição dele para outro grande mestre-sala que foi Raimundo Tavares, do Sicuriju, R. Peixe, pela Embaixada de Samba Cidade de Macapá, Jeconias Alves de Araújo como compositor de Pirata Batucada, Manuel Sobral como intérprete da Maracatu da Favela, a professora Maria Neuza do Carmo Souza, Neuzona, como dirigente de Maracatu da Favela, juntamente com a Fifita e o Pelé, né, o casal Fifita e Pelé. Né. Em Pirata da Batucada, Luiz do Apito como mestre de bateria, né. Do Solidariedade, que é a escola do meu bairro, né? Naquela época é marcante a presença de pessoas como Belarmino César Picanço Beloca, a tia Vilsa, cujo quintal surgiu a sede, Carlos Peru, que foi daquela época para lá, e outras, tem muitas figuras assim, fica difícil lembrar, mas tem muita gente marcante no carnaval daquela época. Aí o Francisco Lino da Silva morava bem no quarteirão de casa e eu achava bacana, quando o Boêmios ganhava, ia comemorar na casa dele, a mamãe levava a gente lá e eu ficava olhando para ele, dizendo assim, um dia eu vou ser igual esse cara, vou ser compositor também. E batalhei, aguçei a mente, estudei e me tornei compositor. Tem vários, né? Como o próprio Sicuriju, foi meu parceiro aí. Um Pacite foi meu mestre lá no Boêmio, me indicou, me ensinou vários passos no Boêmio. Sacaca, Alice Gorda, Irlando Laguinho foi meu parceiro de samba enredo. Outras pessoas que marcaram muito no carnaval para mim aqui. O seu Lino em vida ainda está conosco, graças a Deus. Mas eu falo do seu Lino porque eu tive a honra de tocar tamborim para ele, né? Eu fui ritmista do seu Lino em 87, mas de grandes pessoas que já nos deixaram, o mestre Sacaca é um dos principais, né? Grande Sacaca. Recentemente a gente perdeu o cara que fazia carnavais lindos, que estava no caminho de carnavalesco, que foi meu amigo Gedeon Gonçalves. A Alice Gorda, a única rainha Momo do Brasil. Esse título, depois que ela nos deixou, ninguém mais aqui no Amapá assumiu esse posto de Rainha Momo, que foi uma decisão das escolas de samba do Amapá de não criar o posto de Rainha Momo do Carnaval. Entre outras grandes personalidades, Paulo Rodrigues, o cara que me ensinou muito sobre Carnaval, faz muita falta também, e é um cara que deixou um grande legado do Carnaval amapaense. A gente sente saudade das pessoas que realmente fizeram alguma coisa pelo Carnaval amapaense. Não é o caso que eu já falei da tia Cira com a sua família toda, né? Uma falta muito grande também. Nós tínhamos a falta de R. Peixe, né? Que colaborou também pelo Carnaval amapaense. E as pessoas que realmente fizeram por onde o Carnaval pudesse evoluir até o estágio que se encontra. Nostalgia pura, né? Para mim que vivi aquela época, né, vai ser um momento para rememorar, vai ser, digamos assim, um exercício de memória. A Unidos do Buritizal vai levar para a Avenida um registro de memória e que está presente no imaginário popular, que é aqueles carnavais belíssimos da Avenida Fábio. Se hoje existe a Era Sambódromo é porque houve um embrião, uma célula embrionária da década de 1960, toda a década de 1980 e metade da década de 1990, com o Carnaval na Avenida Fábio, que o espetáculo cresceu bastante e chegou à proporção que alcançou hoje. Então, Unidos do Buritizal vai fazer um registro histórico,
carnavalesco e ao mesmo tempo vai mexer com a emoção, vai trazer para nossa memória uma época. Eu já fico imaginando, antevendo a Unidos do Buritizal passando na avenida, trazendo para nossa memória e para nossa emoção os grandes anos e os grandes carnavais da Avenida Fábio. Vai ser com certeza, eu tenho muita expectativa em relação a esse enredo e sei que vai ser muita emoção. Olha, eu estou muito contente, sabe? Como eu sou formado em História, eu gosto muito eu digo que o Amapá precisa escrever mais sobre si mesmo, entendeu? Eu também sou escritor, compositor, e quando o Fadico liga pra mim, não, Aureliano, liga pra mim, Peru, a rapaziada quer conversar contigo, bora. E eu fiquei muito contente, sabe por quê? Porque, inclusive, a gente vem falando muito isso pra Liga das Escolas de Samba, que ela precisa registrar essas coisas que foram embora, entendeu? As pessoas sabem, mas as pessoas também estão indo embora. E quando ele me explicou qual seria o enredo, eu fiquei super feliz, sabe por quê? Porque isso também vai servir de base, um grande projeto que vai ser na Liga das Escolas de Samba. Pô, que esse enredo, eu tenho certeza que vem coisa boa por aí. Belíssimo enredo. Parabéns ao Fadico e toda a sua equipe aí. E boa sorte desde já pro Buritizal. Eu tenho certeza que esse documentário que estou fazendo aí é uma coisa boa, que tem muita gente que hoje vive o carnaval, são mais novos, que não conhece a história da Fábio aí. E vão ver, vão conhecer agora depois desse enredo do Buritizal. Cara, eu acho que é a primeira vez também na história que uma escola de samba irá falar das outras, né? Isso já é bacana, né? É um registro que irá passear por essas escolas de samba que vivenciaram, que viveram esses momentos de história aqui na Avenida Fábio. Então, eu vejo que o Buritizal, ele faz um resgate na memória no ano em que o Sambódromo completa 30 anos, mas vale frisar que tudo começou aqui na Avenida Fábio com os primeiros passos, quando é denominado desfile das escolas de samba a partir da década de 1960. Então é um marco muito histórico que Buritizal está fazendo, e desejar boa sorte e sucesso à agremiação. E através dela, o enredo que vocês estão levando para a Avenida, que é um enredo atual, é um enredo que representa um bairro, né? Um bairro nobre, um bairro querido, feito com muito carinho pela família da tia Cília, né, seus membros, as pessoas que realmente fazem com que a escola se torne um bloco, não deixe nada atrás.